Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos aguardar o pessoal ir entrando aí para a gente começar a nossa live. Arnaldo já está entrando aí. Tiago. Fala, Arnaldo, beleza? Felipe. Valeu, Felipe. E aí, pessoal, tudo certo? Sueli, boa noite, Sueli. Ana Paula, querida, tá sempre aí. Valeu, Ana. Guilherme, valeu, Guilherme. E aí, pessoal, tranquilo? Muita chuva ou não? Tá difícil treinar os bichos, né, com essa chuva. Léo, Luciano, valeu, pessoal. Vocês todos aí estão... Todo mundo que está entrando na live já assistiu o treinamento do dia 10, assistiu a aula. E aí, Léo, boa noite, tudo bem? Fala, Igor, o Robert, João, Vitor, Wallace. O pessoal está entrando aí. Fala, Heitor, boa noite. Felipe, boa noite. Eduardo Moreira, Igor, Beatriz, Monique. Isso aí, pessoal. Pessoal, hoje eu fiz essa live pra gente... Teve muita gente que ficou com dúvida, né? Depois do treinamento que a gente passou para vocês no dia 10. E eu tô aqui hoje para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Então, quem ficou com alguma dúvida, quiser tirar agora sobre o treinamento. Para quem não assistiu o treinamento ainda, foi um treinamento onde eu mostrei na prática e eu falei sobre 2 fundamentos básicos, tá? Quando a gente fala de embocaduras. O primeiro é quando a gente colocar a primeira embocadura no cavalo ou fazer a troca, tá? Eu mostrei isso na prática. E o segundo fundamento foi como fazer essa troca, né? Então, se vocês ficaram com alguma dúvida, pode mandar aqui que eu vou estar falando para vocês agora, respondendo. Tá joia, Renato? Obrigado. Dimas. O pessoal que está entrando. E quem não assistiu, tá? Dá tempo ainda. O link está lá no meu perfil. Dá para vocês clicarem lá e ainda assistir. Tá bom? Bastante gente entrando. Valeu, pessoal. Pessoal da Ecodiversão. Grande abraço, Marcelão. André Hard. Francinaldo. Tá a turma entrando em peso aí. Valeu, pessoal. Então, vamos lá. Vamos deixando as suas dúvidas, pessoal, que eu vou respondendo aqui para vocês, tá? Vou falar um pouquinho sobre essa questão de quando que eu coloco a primeira embocadura no meu cavalo, tá? No meu potro. Na verdade, eu penso assim que dentro do meu treinamento, eu já deixo algumas coisas estipuladas, alguns exercícios que eu quero ele fazendo e a maneira que eu quero ele fazendo antes de estar colocando a primeira embocadura, tá? Depois que ele já está me dando todos aqueles exercícios que eu mostrei para vocês no treinamento, aí sim eu vou começar a fazer, a pensar em trocar a embocadura. E é tão importante quanto saber a embocadura que você vai colocar, é saber como fazer essa troca, que é fazer de maneira gradativa, porque muitas vezes a gente vai fazer a troca e assim que a gente troca, tanto quando você está com uma ferramenta no focinho, quanto com o bridão, ou de um bridão para um freio bridão, que as ações mudam muito, o cavalo tem muita reação negativa. E eu já passei por muita coisa, muitos problemas por causa disso, até eu falo sobre isso lá no treinamento, eu conto para vocês essas dificuldades que eu tive, e é por isso que eu me preocupo tanto em estar passando isso para vocês. Tá bom? Ó, Rogério, boa noite, Bruno, Miguel. Então vamos lá. O Igor está deixando uma pergunta aqui para mim, ó. Se o cavalo ficou bom no bridão, tem necessidade de trocar? O Igor, depende, tá? Se o teu cavalo é um cavalo de marcha, é um cavalo de prova de andamento, ou de alguma modalidade que você vai apresentar ele no bridão, não tem necessidade. Se ele está levinho, está na tua mão, está tranquilo de você tocar, eu não vejo necessidade de você trocar, tá? A necessidade, quem vai dizer se tem necessidade de trocar ou não, é o seu cavalo que vai te mostrar isso. Tá? Se ele começar a desensibilizar muito, o que você pode fazer? Colocar um bridão com mais ação
ou colocar um freio bridão e depois voltar para um bridão liso, ou não sei qual bridão que você está usando. Mas aí você pode retornar para esse bridão que você estava usando. Tá? Mas dizer que tem necessidade, não. Porque tem muitas modalidades que os cavalos são apresentados de bridão. Então não tem essa necessidade. A necessidade vem mesmo se o cavalo te mostrar essa necessidade. Tá? Senão você pode ficar tranquilo que não tem obrigação de você sair do bridão, não. Tá bom? Rogério. Legal. A Lilian, minha querida amiga, esposa do André. Que legal. O Alisson. Vaqueiro. Todo mundo aí. Beleza, pessoal. Então é isso. Então, uma outra coisa que eu quero falar para vocês aqui, que pouca gente fala, de nada, Igor. Se tiver mais dúvida, manda aí que a gente vai respondendo, tá? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, e que pouca gente leva em consideração, e isso ficou muito claro para mim no último curso que eu dei presencial, eu fiquei pensando muito sobre a questão de você ter um cavalo com ritmo, tá? É você ter controle da velocidade do teu cavalo. E o que influencia isso na embocadura? Na embocadura nem tanto, mas quando a gente fala de um cavalo bom de boca, que é um cavalo que vira bem, um cavalo que se move bem para a direita e para a esquerda e tudo, isso faz toda a diferença, tá? Eu vou explicar para vocês o porquê. Porque se você tem um cavalo que na hora que você pede para ele virar, ele pensa em ir para frente, antes de virar, ele vai pesar já na tua rédea. Então ele já vai pesar para virar. Entende? Por quê? Porque ele não tem o controle da velocidade. Isso acontece tanto se ele quer aumentar a velocidade, quanto se ele quer diminuir a velocidade. Porque se ele diminui a velocidade cada vez que você pede para ele virar, a frente dele vai abaixar. E se a frente dele abaixar, vai pesar a frente e fica mais difícil dele jogar a força para o posterior e deixar a frente leve. Então, eu estive pensando muito sobre isso, depois desse último curso presencial que eu dei, e aí eu queria falar aqui para vocês a importância de você ter o controle da velocidade do seu cavalo, tá? Eu liberei também uma aula falando sobre isso, uma aula prática. Vocês podem estar, quem não recebeu o link dessa aula, pode estar mandando aí no direct que a gente manda o link para vocês. Eu acho que ainda está liberada essa aula, e aí eu mando para vocês, tá bom? Peço o pessoal estar mandando para vocês aqui. Então, sempre ficar atento nessa questão do controle da velocidade do teu cavalo, que vai influenciar totalmente para você ter um cavalo mais leve, de boca, um cavalo que se mova bem as paletas. No caso de um cavalo que recua, se você tem um cavalo que sempre quer ir para frente, com certeza ele não vai recuar muito bem, né? Então, isso vai dar, assim, vai alterar em todo o treinamento do teu cavalo, tá? O ideal é que você tenha sempre muito firme o controle da velocidade do teu cavalo. E quando eu falo controle da velocidade, não é controle de velocidade da prova de rédeas. Embora a maneira que a gente treine para a prova de rédeas é muito bacana para qualquer tipo de cavalo, porque deixa bem firme essa maneira de controlar a velocidade dele. Tá? Mas eu estou falando do controle da velocidade do teu cavalo, independente de ser de rédeas ou não. Tá? Isso todos os cavalos deveriam ter. Tá bom? Vamos lá. O Heitor está me perguntando aqui, ó. O timpene, uso freio do meu cavalo. Ó, eu uso freio em meu cavalo e sinto que ele anda ficando meio duro na rédea, sendo que é um cavalo muito bom na rédea e é um sinal que devo trocar a embocadura ou o erro pode estar em mim. Vamos lá, Heitor. Isso aí acontece muito, é muito frequente acontecer isso, tá? A gente também, essa semana está aberta as inscrições do meu curso online de embocaduras e um dos participantes é o João Sala, que é um cara multicampeão aí na modalidade de timpene, né, e Hansworth. E a gente falou muito sobre isso lá no curso, porque o que acontece com esses cavalos de timpene é que eles começam a correr muito, e muitas vezes, quase que sempre, eles começam leve e no final dos treinos eles acabam pesando. Se isso está acontecendo com o teu cavalo, é que provavelmente pode ser que ele esteja se cansando. Tá? Então não é que o seu cavalo está pesando na boca, ele está pesando mesmo, o corpo dele está pesando, a mente muitas vezes, às vezes ele já está realmente estressado, e aí todo cavalo tende a pesar na boca. Tá? Aí o que vai acontecer? Se você optar por trocar a embocadura e não mudar a maneira de estar treinando o seu cavalo, com certeza ele vai sensibilizar da embocadura mais pesada,
e vai continuar pesando com você na boca na hora dos treinos. Tá? Então percebe-se, como você falou que ele é um cavalo bom de boca e ele está pesando durante o treino, pode ser que seu cavalo não esteja aguentando, a parte física dele não está com uma preparação tão boa e chega um certo ponto ele começa a cair o rendimento e ele começa a ficar mais pesado, mas não é que ele está pesado de boca, é que realmente ele não consegue mais fazer os exercícios com a leveza que ele estava fazendo no começo. Tá? Então é bem importante você estar se atentando a isso, que na maioria dos casos do team penning é isso que acontece. Um outro caso que pode acontecer, que é muito frequente em cavalo que mexe com boi, é o cavalo se ligar muito no boi e começar a esquecer do cavaleiro. Então é importante que durante os treinos, às vezes você esqueça um pouco de fechar boi, de cercar e pense um pouco em treinar o teu cavalo. Tá? Como assim, Ricardo? Você vai desligar ele do boi de vez em quando. Tá? Quando ele tiver com muita vontade de ir no boi e você sentir que ele começou a pesar em você, desliga ele do boi. Para ele, espina, gira, dá um rollback, vira e mostra para ele, ó, quem está no comando sou eu. Tá? Quem está na liderança aqui sou eu. Você tem que seguir a minha, né, o meu comando antes do boi. Se eu te der um comando, você segue o boi enquanto você está liberado. A partir do momento que eu te pedir alguma coisa, aí a sua atenção tem que retornar para mim. Então é um exercício assim, bem bacana de você estar fazendo. E muitas vezes, assim, sempre o pessoal do team penning esquecer um pouco de prender boi e pensar bastante em treinar o cavalo. Tá? Então com certeza vai te ajudar. E se você fizer tudo isso, se você ver que mesmo assim seu cavalo está pesando, aí vale a pena você tentar uma embocadura com um pouquinho mais de ação. Tá bom? Vamos lá ver. Vamos lá. O Marcelo Aguiar. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Ó, tem algum freio padrão para uso em um animal maduro, bom de boca, bem flexionado? Qual seria o freio mais utilizado para um cavalo pronto? Então, Marcelo, quando a gente fala de cavalo pronto, cara, o que é cavalo pronto? Né? Eu costumo dizer assim, o cavalo está pronto para quê? Para ir para uma competição. Né? Só que um cavalo pronto para competir, se você deixar ele parado, ele não vai ficar mais pronto. Né? A musculatura vai enrijecer, ele vai perder condicionamento. Então, assim, quando a gente fala de um cavalo pronto, é bem importante entender o que é um cavalo pronto. Tá? Um cavalo pronto, que já está pronto para correr uma prova. Mas se ele não estiver bem treinado, ele vai começar a endurecer de novo. Tá? E aí quando a gente fala de flexionamento, é importante entender que flexionamento só vem com o tempo. Né? Que nem a gente. Esses dias eu fiz um vídeo sentado no banco, não sei se vocês viram, onde eu demonstrei isso como se fosse com a gente. Né? Porque às vezes a gente se colocar no lugar do cavalo é interessante para a gente começar a entender sobre isso. Muitas vezes as pessoas se apegam muito no que vai dentro da boca e esquecem que tem toda uma musculatura. Né? Quando a gente fala de nuca, principalmente, vai desde a nuca, mas vai até a ponta do rabo lá atrás. Né? Que o cavalo tem que flexionar para realmente ter um engajamento perfeito. Então é bem importante a gente estar pensando sobre isso. Nesse caso de um freio padrão, isso é muito pessoal. Tá? Eu gosto de usar os freios Correction nos meus cavalos. Tá? Eu gosto de treinar durante um bom tempo e quando eles estão bem molinhos, eu coloco um freio fixo. Se for necessário. Se não, eles ficam no Correction mesmo. Tá? O Correction é um freio articulado, se precisar depois, a gente pode estar colocando aqui para você dar uma olhada. Mas os freios articulados, no meu sistema de treinamento, no jeito que eu trabalho, são os que eu fico mais, que eu penso que meus cavalos ficam mais confortáveis com ele. Tá? Mas não existe assim um freio padrão. Só para você ter uma ideia, quando eu treinava assim, que eu pegava muito cavalo já de outras modalidades que vinham muito duros, eu preferia voltar para o bridão, amolecer no bridão, né, até um certo ponto, e depois que eu colocava freio. Tá? No meu sistema de treinamento, eu gosto bastante de flexionar cavalo no bridão até um certo ponto, e aí depois eu coloco freio, e normalmente os freios que meus cavalos usam são os Correction. Tá? Manuel deixou uma pergunta aqui, ó. Minha poda, quando eu tento mexer com ela, ela empina. O que fazer? Então, ó, tem que entender, Manuel, que horas que ela está empinando, tá?
provavelmente o cavalo que empina, o que acontece com um cavalo que empina? Dificilmente um cavalo empina a primeira vez. De uma vez ele do nada ele pega, empina e isso acontece assim do nada. Normalmente quando isso acontece do nada é porque ele tomou um susto muito grande, tá? O que acontece normalmente que os cavalos começam a empinar é que eles começam a reagir, né? Eles começam a se defender da boca por algum motivo, né? Pode ser dente, pode ser uma embocadura errada, uma mão pesada. E aí eles começam, a primeira coisa que eles fazem é levantar a cabeça. Né? Eles começam a levantar. Chega uma hora que eles começam a tirar as mãos do chão. E normalmente quando o cavalo tira a mão do chão, o que o cavaleiro faz? Ele tem medo do cavalo cair para trás, que realmente é um perigo, aí você alivia para ele. E ele vai aprendendo que cada vez que ele sobe, você alivia. E aí ele vai subindo cada dia mais, subindo. Chega uma hora que ele começa a empinar. Tá? Eu realmente, é uma das coisas assim que eu realmente me preocupo quando eu peguei cavalos com esse tipo de problema. Dos cavalos que eu domei, graças a Deus eu nunca tive esse tipo de problema. Mas uma coisa assim, que eu posso estar te orientando a fazer, eu não sei o seu nível, né, de conhecimento, mas uma coisa que você pode estar tentando usar é o charreteamento, tá? Para tentar amolecer um pouquinho mais a nuca dessa tua égua. Tá? Amarrar, por isso que eu digo, eu não sei qual que é o seu nível, né, de entendimento ali. Amarrar, pode ser que ela se assuste muito se você não souber como fazer uma amarração. Então, uma maneira legal é estar fazendo um charreteamento, que é passando uma corda longa por trás dela, como se fosse uma charrete mesmo, e aí você pode passar pelos estribos da sela, ou em duas argolas que você pode pôr numa cilha, e andar por trás dela, e começar a trabalhar ela ali nas mesmas situações que ela empina com você quando você está montado, até ela esquecer desse tipo de atitude, né? E você conseguir ter um pouquinho mais de controle da nuca dela, porque normalmente os cavalos que empinam, eles não cedem a nuca. Mas vale a pena você dar uma olhadinha na dentição dela e ver se ela está tudo ok dentro da boca dela. Se você faz tempo que não chama, o ideal é chamar um dentista, um especialista, para dar uma olhadinha e fazer os dentes dela. Tá? Pode ser uma reação à dor que ela esteja tendo. E aí você vai fazer um monte de coisa e nada que você fizer vai funcionar. Se for por dor que ela está sentindo e está reagindo. Tá bom? Vamos lá. Ademir. Boa noite, Ademir. Olha o Danilo. Danilo está perguntando se você quer dizer dar pressão e liberar. Então, ô Danilo, todo treinamento que a gente faz é em cima de pressão e alívio, né? Então você coloca pressão, assim que o seu cavalo sai da sua pressão, você alivia. Eu não sei se você está perguntando isso na questão de flexionamento da nuca, mas qualquer tipo de flexionamento, quando você vai ensinar o seu cavalo a ladear, quando você vai ensinar ele a ceder a pressão, a arquear, né, nas costelas, quando você vai ensinar ele a recuar, sempre assim, você coloca a pressão e assim que ele cede a sua pressão, você alivia para ele. Tá? Ele vai começando a gostar e vai começar a sair da sua pressão cada dia mais rápido. Tá? Esse que é o grande lance. Você sempre coloca a pressão e assim que ele esteja no lugar que você quer, você alivia. Tá? Esse é o segredo. E quanto mais rápido você aprende a fazer isso, que é o time, que a gente diz é o time de correção, mais rápido o seu cavalo fica, mais leve ele fica e o seu treinamento começa a subir assim, a um nível bem mais alto. Tá? Estou gostando de ver, hein, pessoal? Estão deixando aí bastante dúvida aqui. Aí. Bom, vamos lá, ó. Kleber está me perguntando se para cavalo bravo de brete tem freio específico. Não, Kleber, eu não acredito que tenha não, tá? Eu trabalhei um bom tempo aí com um cavalo de Team Hope e acompanhei, né, durante um tempo aí o Gabriel Salgado, que é um cara especialista em fazer cavalo de Team Hope. E não, eu acho que não tem uma embocadura ideal não. Eu acho que você pode, assim, tem que ver se ele reage muito, você buscar alguma coisa que ele não reaja muito, mas eu acho que tem outros trabalhos que você vai fazer que estão bem além da embocadura para estar acalmando seu cavalo no brete.
Tá? Tem muita coisa que você pode estar fazendo, fazendo bastante score, soltar bastante boi, descer dentro do brete quando termina o treino. Tem assim uma série de coisas que você pode estar fazendo para acalmar teu cavalo, mas não é o tipo da coisa como várias coisas que as pessoas esperam da embocadura. Eu acho que esse não é o tipo vamos dizer assim, de problema que você vai resolver trocando embocadura somente, não. Tá? A não ser que a embocadura esteja machucando o teu cavalo e, né, por causa disso ele fica mais ansioso ainda, fica mais nervoso. Mas se não machuca, se é uma boa embocadura para o teu cavalo, eu acho que daí vai ser uma parte bem mais, você tem que prestar muito mais atenção no treinamento mesmo. Tá bom? Vamos lá. Amandinha, boa noite. Manacá, Alex, Elis. Vamos lá, pessoal. Valeu, Heitor. Se precisar de mais alguma coisa, vai mandando aqui que a gente vai te ajudar, viu? Vamos lá, pessoal. Eu pago um pouco de pau aqui ainda. Eu não entendi muito aqui. Eu não entendi sua pergunta, Felipe. Se você quiser mandar de novo, eu não entendi muito bem o que você perguntou. Coloca de novo aí que eu te respondo. Ó, Renato Marçal. Ó, vamos lá. Maxwell Gabriel. Vamos lá. Ricardo, um animal de 6 anos de idade, o começo da doma é o mesmo que um potro? É o mesmo. É a mesma coisa. O que acontece é que assim, se ele for totalmente chucro, tá? É muito parecido. Eu tive na Bolívia, há 2 anos atrás, e eu fui lá conhecer o regimento da cavalaria. E eles me pediram para fazer uma demonstração lá com o cavalo. E me puxaram um cavalo e me disseram que o cavalo tinha 2 ou 3 anos. Era um cavalo chucro, um cavalo castanho. E esse cavalo começou a demorar um pouco para fazer a conjunção comigo, que é o começo da doma. E aí por isso que eu digo assim, eu costumo falar assim para quem trabalha comigo, que ninguém precisa me contar muito o que aconteceu com o cavalo mesmo me diz, né? Então se eu tiver alguém que treina para mim, quando eu estiver fora, viajando, e quando eu volto, o cavalo me diz o que está acontecendo, né? Eu não dependo muito das pessoas me contarem o que está acontecendo com ele. E aí o fato é que quando terminou, deu certo, demorou um pouco mais do que eu esperava, mas a gente também não fala a língua tão bem assim e tal. E aí eu fui conversar direito com os soldados lá e eles me falaram que o cavalo tem 6 anos. 6 ou 7 anos. E aí o que interfere isso? Interfere que o cavalo muitas vezes ele não vai ser tão submisso a você, principalmente se for um macho, né? Ele vai trabalhar um pouco mais, assim, ele não vai ser tão submisso, ele vai questionar um pouco a sua liderança, tá? Então essa que é a diferença que vai te dar. Porém, tem que ver também o que ele já passou, se alguém já tentou domar. Mas assim, eu já treinei cavalos assim de 6, 7, de 8 anos, até cavalos que outras pessoas tentaram, não conseguiram. E eu sempre tive sucesso, assim, eu nunca tive problema com esses animais. Mas eu começo do zero. E aí quando os problemas vão começando, que são aqueles problemas que tem lá no comecinho, a gente já vai sanando e fica tudo bem. Tá? E é até legal um cavalo de 6 anos, num ponto, é legal porque ele acaba te dando mais condições de estar pedindo, talvez até alguns exercícios, algumas coisas mais rápido do que um potrinho de 2 anos. Você tem que ir mais tranquilo, né? Até por questões de ossatura, né? E de tudo que ele ainda não está pronto para receber. Um cavalo de 6 anos, ele é um cavalo que você consegue tocar o treinamento dele aí de maneira mais progressiva. Tá bom? Mas o treinamento que eu faço é igualzinho de um potrinho para um cavalo de 6 anos. Tá? O Rogério, meu amigo, esteve no último curso lá com a gente. Rogério, vamos te esperar dia 19, hein? O pessoal tem um curso agora presencial, onde a gente vai falar sobre as manobras do cavalo de rédeas. Espero lá, hein, Rogério? O Rogério deixou uma pergunta aqui, que é o seguinte, ó. Ricardo, a impaciência do cavaleiro também influencia muito no rendimento do animal?
Totalmente, tá? Totalmente. É muito comum em curso presencial, meus alunos até que me desculpem, mas eu sempre fico muito no pé dos meus alunos para eles estarem segurando ali os cavalos deles, né? Ficarem poupando os cavalos deles. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer durante o exercício, né? Então, às vezes, o aluno está ali esperando e está com o cavalo para lá, para cá, e vira e roda e tal. E aí, a gente não sabe se o cavalo vai acertar o exercício. E aí, pode ser que a gente demore um tempo e a gente precisa do cavalo inteiro. Aí, pode ser que nem o nosso amigo falou do Tim Penny, que às vezes o cavalo já gastou demais o cavalo já não está com aquela vontade mais de acertar, e aí na hora que a gente vai precisar dele, a gente não vai ter. Tá? Então, a impaciência do cavaleiro, eu acho, sinceramente, eu acredito que seja o principal desafio que um cavaleiro tem é de segurar essa ansiedade. Vou dar um exemplo para vocês. Ó. Quantas vezes a gente fala assim, nossa, começa a treinar um cavalo? Isso aconteceu muito comigo né, quando eu comecei. E a gente fala, nossa, o cavalo está começando muito bem o treinamento e daqui a pouco o cavalo começa a ir mal no treinamento. Mas é que o cavalo que é muito bom, quando você começa a treinar ele, você todo dia quer treinar ele um pouco mais. E é difícil a gente parar. Tá? É fácil a gente querer parar de treinar um cavalo ruim. Um cavalo bom é difícil da gente parar. A gente não quer parar, a gente quer treinar mais um pouquinho. A gente quer tirar mais um pouquinho. E muitas vezes é aí que você deixa de parar na hora certa. Você deixa de realmente incentivar o seu cavalo a estar acertando. Tá? Então, com certeza, impaciência e cavalo não combinam. Tá? A gente tem que entender a fundo sobre cavalo para conseguir realmente saber, ter essa paciência, saber o tempo que o cavalo realmente precisa. Cada cavalo é diferente, cada indivíduo é diferente. Assim, a gente segue uma linha, né, de treinamento. Quem participou desse meu último curso, eu mostrei bastante cavalos que eu domei de várias raças e tudo, até Moara eu mostrei, e ficam todos parecidos, mas muitas vezes o tempo é diferente e alguns recursos a gente tem que usar diferente de um cavalo para o outro. Tá bom? Então, com certeza, Rogério, a impaciência é um dos grandes inimigos aí de um bom treinador, tá? Ó, o Alex está me perguntando quais são os exercícios bons para cavalo ficar com a frente leve. O Alex, o meu treinamento, principalmente para cavalo de passeio, é muito simples, tá? Eu deixo muito claro para eles o que é direita e o que é esquerda. E um dos exercícios que eu gosto muito de fazer, que é simples e quase que todo mundo consegue fazer, eu gosto de fazer viradas na cerca, tá? E eu começo essas viradas no redondel. Eu gosto de fazer, eu falo guiar, né, para dentro do redondel, cortando o redondel no meio, tá? Mas eu gosto que ele mova bastante a frente dele, a paleta dele. E também eu faço essa virada na cerca do redondel, tá? Tem que tomar cuidado para fazer na cerca. Tem que se afastar um pouquinho, principalmente se o redondel for aberto embaixo, tá? Que seu cavalo pode se bater. Agora é muito importante, Alex, eu friso bem isso, porque se você começar a deixar o seu cavalo rápido para virar, principalmente se ele for potro, tá? O potro até cavalo que ainda não sabe virar rápido. Se você não proteger bem ele pode começar a se bater. É bem provável que ele vai se bater, principalmente no começo. E se você não estiver protegendo ele pode parar de querer virar. E aí você vai procurar freio para trocar, você vai tentar fazer o que for, vai usar espora, vai usar o que você quiser, mas ele vai parar de virar porque ele está sentindo dor. Então eu sei que não é barato o protetor, tá? Mas tem alguns mais baratos, tem ligas que saem mais em conta também. Eu sei que também dá trabalho, tem que lavar os protetores todos os dias e tal, mas, cara, vale a pena. É muito melhor do que arriscar aí ter o boleto do seu cavalo inchado, ter uma ova. Até isso vai desvalorizar teu cavalo, além dele estar sentindo dor. Então, protege teu cavalo. Se você gosta de um cavalo mais rápido, além desses exercícios, é importantíssimo você estar guiando teu cavalo. Aliás, você está protegendo o seu cavalo, tá? Um outro exercício que eu gosto de fazer bastante, acho que tem um vídeo meu aí, é o único exercício que eu faço todos os dias em todos os meus cavalos quando estou treinando. É o guiar, tá? Então, quando você guia o seu cavalo, você realmente, todo dia você tem que guiar para saber se o seu cavalo está leve, tá? Não é porque o meu cavalo é levinho que no outro dia ele vai estar leve. Às vezes ele vai tentar dar uma pesadinha no começo do treino, e aí eu já conserto aquilo no começo do treino, já na hora de aquecer, eu já aqueço meu cavalo guiando. E aí ele já vai me mostrando para que lado que ele está mais duro aquele dia, se eu preciso dar uma melhoradinha
de um lado mais do que do outro, e aí eu já vou deixando ele montando, assim, virando e trabalhando por igual dos dois lados, tá bom? O Marcelo aqui está me fazendo uma pergunta, se tem alguma alternativa para um animal que está pegando uma barda de estacar, um potro novo. O Marcelo, eu preciso entender, depois você pode até me mandar um direct. Todo mundo que me manda pergunta já entende que eu sempre faço outras perguntas para tentar ajudar vocês, né? Porque realmente eu tenho vontade de ajudar vocês, só que eu preciso saber, eu estou longe, né, e eu não consigo entender o que está acontecendo se eu não fizer algumas perguntas para vocês, né? E aí é bem comum, depois que eu faço essas perguntas, vocês verem que eu acabo dizendo o que está acontecendo com o cavalo de vocês. Mas eu preciso saber mais sobre o que está acontecendo, Marcelo. Quem sabe eu posso te dar algumas dicas sim. Tá? Eu preciso saber que fase de treinamento que ele está, se ele já saiu do redondel, que horas que ele faz isso, quando que ele começou. E aí você pode me mandar isso no direct, que aí até por voz mesmo a gente vai se falando e eu vou te ajudando. Tá bom? Porque tem muita coisa que pode estar acontecendo aí e a gente vai tentar descobrir isso junto. Tá? A primeira coisa, pessoal, sempre, antes de pensar em mudar a embocadura, antes de pensar em treinamento, é saber aonde está o problema. Tá? Esse é um dos pontos fundamentais também desse curso online que a gente tem de embocadura, que é como identificar onde está o problema. Se você não souber aonde está o problema, é muito difícil de resolver. Tá? É assim, ó, cavalo é assim, você descobre onde está o problema, divide ele em várias partes e resolve cada parte pequena. Pronto. Vai facilitar a vida de vocês, vai ficar tudo muito mais simples. Tá? Eu hoje acredito, até depois que a gente gravou esse curso de embocaduras e tudo, eu tinha uma teoria de que quanto mais o cavaleiro sabe sobre treinamento, menos embocaduras ele usa. E depois que eu gravei esse curso com esses profissionais tops, eu tive certeza disso. Tá? E para quem fez o curso e está fazendo o curso, vai ter certeza disso. Né? A gente, realmente, quanto mais você entende sobre cavalos, menos recursos, muitas vezes você vai precisar de alguns recursos externos. Tá? Os maiores recursos vêm ali da base, do jeito de pensar sobre o cavalo, de treinamento. Então, é muito mais às vezes do que só as ferramentas ali externas que todo mundo pensa em estar trocando e pensa que vai resolver e não vai resolver o seu problema. Tá bom? Então, Marcelo, manda para mim lá que eu vou tentar te ajudar. Tá bom? O Laércio. O Laércio está deixando uma pergunta aqui, ó. Como corrigir cavalo que debruça na embocadura? O Laércio, é o seguinte. Tem que entender que horas que ele está debruçando, tá? Se eu pegasse um cavalo hoje que já vem com esse problema para mim de debruçar, eu provavelmente vou voltar ele por um bridão que tem uma ação, né, uma ação considerável ali, ou um de argola coxado, ou eu tenho 4 quinas, que eu gosto muito de usar. E normalmente os cavalos que debruçam, eu gosto de pôr uma ferramenta com bastante ação e parar a minha mão, tá? Porque eu não quero ter uma ferramenta de pouca ação e que eu tenha que mover, ficar mexendo muito a minha mão e pesando a minha mão. Eu quero uma ferramenta que eu possa parar a minha mão e quando ele debruce na minha mão, ele não queira mais debruçar. Ele volte para a posição que eu quero que ele fique. Tá? E se minha mão está parada, é mais fácil de eu sentir isso. Tá? Essa é uma dica aí para vocês. Muitas vezes o cavalo está pesando muito tempo e aí a sua mão vai ficando pesada. A sua mão descalibra. E aí o que acontece? Você vai se acostumando com aquilo e quando você põe uma embocadura com mais ação, o que você faz? Você continua com a sua mão daquele jeito. Então não pode. Quando você vai colocar uma ferramenta com mais ação, uma embocadura com mais ação, lembra de parar a tua mão, deixa ele encontrar a embocadura. Já vai ser o suficiente. Você não precisa fazer força com ele. Deixa ele encontrar a embocadura e quando ele voltar para o lugar que você quer, que ele parar de fazer pressão, aí você vai sentir a sua mão aliviando. Tá? Então, uma das coisas que eu faria, com certeza, eu trocaria a embocadura, mas, como eu falei antes, a gente tem que entender de onde vem esse problema. Se você já comprou ele assim, e ele está assim, essa seria uma solução para você estar fazendo. Tá? Agora, se ele não era assim e ficou, você tem que entender o porquê que ele está ficando. Às vezes você está com excesso de contato na boca dele, certo? Ou na hora que você está pedindo, você está com uma embocadura às vezes de tão pouca ação, que você tem que fazer muita força na boca dele, e aí ele começa a te puxar para baixo. Tá?
E para quem pensa que tem muita gente que reclama do cavalo levantar a cabeça, mas talvez seja até mais difícil você às vezes desacostumar um cavalo a baixar muito a cabeça do que de levantar, tá? Então, das duas maneiras é ruim, mas é tão difícil quanto fazer o cavalo abaixar, talvez até mais, é fazer o cavalo levantar mais à frente, tá? E dependendo até do grau que ele estiver debruçando, você pode estar usando aí alguma ferramenta, né, de modelo de levantador para estar te ajudando, tá bom? Aí usa durante uns dias, vai ter que fazer exercícios específicos, levantando ele um pouco mais, ajudando ele a levantar um pouco mais à frente dele, as paletas, deixando ele encontrar ali a embocadura com a mão parada, quando ele quiser encontrar, e aí depois você pode voltar para uma embocadura com menos ação, tá? É importante falar, pessoal, que toda vez que vocês pensam em trocar a embocadura de um cavalo, quando o problema estiver no treinamento, vocês precisam entender que vocês vão ter que aprender uma técnica nova para ajudar nessa embocadura. Por quê? Acho que quase todo mundo já trocou a embocadura de um cavalo muitas vezes e o cavalo no começo melhorou e depois pesou de novo. Porque não é só trocar a embocadura. Em muitos casos você vai ter que mudar o jeito de treinar também. Pelo menos durante, né, até você ter o resultado que você quer. Às vezes você vai ter que fazer um flexionamento puxando um pouco mais alto, tá? Vai fazer ele ceder um pouco mais alto. Vai depender do que você precisa do seu cavalo. Então, normalmente, só a troca da embocadura, se não vier junto com um exercício às vezes específico, dependendo do caso, não vai adiantar, tá? Porque se for um cavalo que te sensibiliza, e você continuar da mesma forma, ele vai te sensibilizar de qualquer embocadura. Tá? O cavalo ele se acostuma com qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que você colocar, e aí se você começar a colocar uma embocadura muito pesada, chega uma hora que você não tem mais recurso, não tem mais para onde ir, tá? Então é bem importante assim você tá pensando sobre isso, ver se não é o treinamento, né, que você está tendo, que está criando esse problema no teu cavalo, para você saber se é interessante realmente trocar a embocadura ou o que você vai fazer. Tá? É sempre primeiro identificar onde está o problema. Tá joia? É isso aí, pessoal. Estou gostando de ver, hein? Ó, o Ricardo, boa noite, Ricardo. O Alisson. Ó, o Felipe está me perguntando aqui se cavalo sem raça aprende. Aprende truque. Cara, eu acredito que sim, tá? Eu fui um cara que tive muitos resultados bons com os cavalos das piores linhagens que eu tive. Foi um dos cavalos que eu tive mais resultado. Então, principalmente quando a gente tem pouco cavalo para treinar, a gente tenta tirar tudo dele, né? Então, acho que independente da raça, é lógico que quando você tem cavalo de linhagens mais específicas para aquilo, vai facilitar o teu trabalho. Mas eu acho que todo cavalo aprende e toda raça tem seus pontos fortes. Então eu acho que com certeza dá para ensinar muita coisa para cavalos sem raça. E às vezes ele não tem uma raça pura, mas ele tem duas raças misturadas, mas que são boas em algum tipo de modalidade. Então eu acho que a gente não pode descartar nenhum cavalo pela raça não, tá? Acho que dá para ensinar muito, sim. Ó, o Zé Paulo. Ô, Zé Paulo, tá cuidando do meu potro baia aí, Zé? Cuida bem dele, hein, Zé? Tá chegando a hora dele, hein? Vamos ver aqui, ó. Maxwell. É muito difícil. Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma potra que um conhecido meu quis acertar ela de rédeas e agora ela ficou brava demais. Tacou e se empina na hora que vou pegar. O que devo fazer para ela voltar ao que era antes? Vamos lá. É o Alisson. O Alisson. Então, cara, uma potra dessa eu começaria do zero. Eu começaria desde lá do redondel, fazendo uma conjunção. Eu uso aquele método do Monte Robert, né? Já faz mais de 20 anos. Eu começaria desde aquele ponto para entender o que aconteceu com a sua égua, tá? Com a tua potra. Se você voltar do início, muitas vezes demora um pouquinho mais. Esses animais que passaram por algum trauma, eles vão demorar um pouquinho mais do que os que são chúcuros, tá? Para você reconquistar a confiança deles. Mas você pode reconquistar, tá? Eu tenho casos assim de cavalos que
tiveram grandes traumas aí com outras pessoas, cavalos que os caras falaram, Ricardo, esse cavalo machucou muito, não mexe, não tem jeito de mexer. E aí eu mexi desde o zero, fui ganhando a confiança aos poucos. É o que eu te falei, eles vão te mostrar aquilo lá no comecinho, aqueles problemas que eles já tiveram lá no comecinho, você vai com paciência e com a técnica certa que você consegue tirar, tá? Mas eu acho que você não tem que pular etapa nenhuma, você tem que começar do zero de novo e entender aonde que foi. Ela vai te mostrar onde foi, da onde que vieram esses traumas dela, e aí você consegue corrigir, tá? A maioria dos problemas que a gente tem durante o treinamento, muitas vezes eles se resolvem com coisas que você devia ter feito lá atrás, ou que você não fez muito, ou que você devia ter feito, tá? Então é bem importante a gente sempre voltar o nosso treinamento um pouco mais para trás, tá? Resolver o que tem que resolver para depois a gente ter algum resultado legal, tá? Então, mas eu acredito que se você voltar com ela do zero, com certeza você vai conseguir diminuir bem aí os problemas que ela tem e até sanar os problemas dela, tá? Ó, o Maxwell tá dizendo aqui, ó. Então, Maxwell, ele está falando aqui a respeito da égua tá difícil de tocar nela, né? Então, se ela está parida, e acho que ela está parida, né? Então, pode ser que algumas éguas ficam muito ciumentas, tá? Quando estão paridas. Agora, se é uma égua que está muito difícil de mexer, de até chegar, de tocar, de chegar próximo dela, é a mesma coisa que eu falei agora. É começar do zero, do redondel, pegar confiança nela de novo. E agora, se ela já tem um histórico de toda vez que pare, ela é uma égua muito ciumenta e fica agressiva, eu acho que tem que esperar. Eu acho que não sei se vale a pena estar mexendo com ela agora, esperar ela desmamar esse potro para você poder começar o trabalho do zero de novo com ela. Eu acho que seria mais interessante, porque senão você vai ter que prender o potro e vai estressar a égua. Então eu deixaria para, se você tiver condições, deixaria para mexer depois que ela desmamar esse potro. Tá bom? O Vitor está me perguntando aqui se eu gosto de trabalhar meus cavalos do chão, né? O Vitor, eu gosto sim, durante um tempo, tá? Depois não mais. Por exemplo, hoje eu rodei meu cavalo, estava muito molhada a pista, né? E lá estava, né, está chovendo bastante esses dias. E aí eu rodei ele um pouco, eu estava do chão. E aí eu faço um pouco de conjunção, mudo um pouco de direção, eu dou uma relembrada ali na conjunção. Mas é muito pouco isso, tá? Normalmente depois que eu monto, poucas vezes eu vou estar fazendo o trabalho do chão. É mais quando for um dia assim mais de descanso, um dia mais tranquilo, ou tiver impossibilidade de montar na pista. Aí eu gosto de fazer um trabalhinho de chão ali, mas é bem pouco, tá? Não é de costume eu estar fazendo isso não, tá? É só quando aparece realmente aí uma oportunidade de estar fazendo, aí eu até gosto de fazer para fazer um trabalho diferente com o meu cavalo, tá? Eu gosto, sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de dar uma mudança assim no treino, tirar um pouco da pressão do treino. E se for o caso, fazer uma guia, alguma coisa assim. Se num caso assim, eu posso estar fazendo sim, tá? Mas não é sempre que eu faço. Ô Alex, eu que agradeço, cara. Valeu, Danilo. O Juan, o guiar, o que é guiar? Guiar é direita e esquerda, tá? Guiar é você colocar teu cavalo reto na pista, ou numa pista, ou num campo, onde você tiver, tá? Não precisa ser, eu falo na pista porque a gente treina mais na pista. Ou no redondel, e aí você mira um ponto fixo lá do outro lado, e ele tem que ir reto para lá. Se ele não for reto, isso aí eu estou alinhando já e guiando o meu cavalo. Se ele não for reto, se ele cair para a esquerda, eu levo ele para a direita, e volto a minha mão ali no meio. Volta ele no ponto morto, deixa de rédea solta, tá? Daí eu vou marcar outro ponto lá na direita. Se desse ponto que eu marquei ele não for reto, ele cair para algum dos lados, eu viro ele para o lado ao contrário e volto minha mão no meio. O que eu estou dizendo para ele? Que quem dá a direção sou eu. Movimento, pessoal, desde quando você começa a domar, causa submissão. Cada vez que você pede movimento para o teu cavalo, você vai mostrando para ele que quem é o líder é você, tá? Então, todos os meus cavalos, todo dia que eu monto já, eu tenho que aquecer. E eu já aqueço, alinhando e guiando. Todos.
Tá? E eu já vou saber se ele está querendo correr mais do que eu quero, se ele está pensando em ir para a direita, se ele está pensando em ir para a esquerda, se ele está pesado para a direita, se ele está pesado para ir para a esquerda. Então, eu já vou checando o meu cavalo e vou vendo se ele está alinhado. Tá? E aí como? Guiando e alinhando, guiando e alinhando. É um exercício simples, mas quase ninguém gosta de fazer. Né? Mas é o que deixa o seu cavalo leve de boca, é o que deixa, assim, é o primeiro, é o exercício mais básico para você ter um cavalo leve. Tá? Então, espero que você tenha entendido, mas eu acho também que tem um vídeo que eu estou mostrando como eu começo a guiar e alinhar meus cavalos. Eu acho que tem aqui no Instagram. Tá bom? Ó, o Gerson está perguntando aqui se muda o tipo de embocadura de acordo com a raça. Ô Gerson, não é de acordo com a raça. Tá? Existem raças que o pessoal tende a usar alguns tipos de embocadura, mas não é só pela questão da raça. Vai ter, assim, diferenças entre tamanhos de cavalos, a largura da boca. Daí você pega um cavalo de hipismo, brasileiro de hipismo, que é um cavalo enorme, de 1,70 m de cernelha, às vezes mais, né, às vezes um pouco menos. Eles tendem a ter a boca mais larga do que um cavalo crioulo, um cavalo quarto de milho, um cavalo manga larga marchador. Então, aí, na questão do tamanho da boca influencia, né? Mas o modelo da embocadura, se você for prestar atenção, é mais pela modalidade que o cavalo pratica. Vou te dar um exemplo. As modalidades normalmente que tem que o competidor fica muito tempo com contato na boca do cavalo, normalmente essas modalidades usam embocaduras mais leves, que é para poupar o cavalo. Presta atenção para você ver. Embocadura normalmente de cavalo de prova de andamento, de cavalo de passeio, os cavalos marchadores principalmente, são embocaduras mais leves, porque o cara fica muito tempo em contato ali com a boca do cavalo. Né, dos cavalos de hipismo, de adestramento. Né? Já as modalidades que o cara pega, solta, precisa pegar e soltar rápido, precisa de mais velocidade ali na própria ação da embocadura, aí eles tendem a usar embocaduras com mais ação até, né? Principalmente ação de perna. Então eu penso que é mais por modalidade, né, a finalidade que o seu cavalo tem, do que por raça. Tá? Eu não acredito que seja por raça, embora exista assim, né? A gente sempre vê um modismo ali dentro do manga larga marchador, começa a usar um tipo de hibridão, um cara experimenta, um cara famoso, daí todo mundo começa a comprar e querer usar. Isso acontece em todas as raças, em todas as modalidades. Um cara vencedor aí está usando uma ferramenta diferente e aí vem um monte de gente querendo comprar, né? Inclusive a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque antes de você, mesmo que o cara seja um ganhador, eu sempre indico assim, ó, converse com o cara. Entende por que ele está usando aquela embocadura. Que a maioria das pessoas não sabe por que ele trocou, por que ele está usando e por que ele está tendo bom resultado. Né? Então é bem importante antes de sair trocando a embocadura só porque tem um cara bom usando, chega e pergunta para ele, espera acabar a prova, né? Esse cara está um pouco mais tranquilo, se você estiver na prova junto com ele, pede licença que ele vai te dar informação sobre aquela embocadura, sobre aquela ferramenta e vai ficar mais fácil de você entender se ela realmente serve para o seu cavalo ou não. Tá bom? Valeu, Gerson. Danilo mandou outra pergunta aqui, ó. Meu garanhão acabou de sair da doma e o domador mandou usar um correction. Tá certo isso? Se ele estiver bem, tá certo, cara. Eu tenho muitos cavalos que eu finalizo a doma e principalmente dependendo de quem vai. Eu penso muito quando eu estou domando um cavalo para cliente, como o meu cliente monta. Tá, Danilo? Se provavelmente ele falou para você manter um correction, é porque você também monta, né, já tem um certo nível para estar montando, deve montar bem, deve ter um equilíbrio bom, uma mão leve, e você pode sim continuar com o correction no seu cavalo. Tá? Eu já apresentei cavalo em prova de andamento com correction, ele é apoiado, mas assim, bem leve, e aí tive bom resultado ainda, fiquei em segundo lugar. Tá? Então assim, cavalo de marcha picada. Então, você pode estar usando o correction. O correction é um freio que ele traz muito conforto para o cavalo, porque ele tem eu costumo dizer que as ações dele são bem espalhadas, não concentra muito num lugar só. Então, eu acho, tá, na minha concepção, é isso que torna uma ferramenta tão confortável para os cavalos. Tá? Agora, tem que ser um cavalo que, né, tem que merecer aquele correction, tem que já estar sabendo usar, mas se ele está bem no correction, você pode, com certeza, manter o teu cavalo no correction sim. Tá bom? Abraço, Danilo.
Bom, agora eu vou chegando aí nos finalmente, eu vou responder o Cícero, que ele me perguntou se a base será a mesma para toda e qualquer modalidade. Ô Cícero, é assim, ó, a base, bem o comecinho da base é igual para todo mundo, tá? Só que se a gente for falar, eu penso assim que a doma, até num alto nível, assim, um nível bacana, é no mínimo de 6 meses, tá? Mas se eu estou domando um cavalo para passeio, nesses 6 meses, eu vou fazer alguns exercícios com ele. Se é um cavalo de 3 tambores, eu já vou ter condicionado ele de uma maneira diferente. E se é um cavalo de rédeas, eu vou condicionar ele de maneira diferente também. Se for um cavalo de laço, também vai ser diferente. Tá? Então, a base, bem aquele comecinho, até a hora de montar, ensinar direita, esquerda, até a hora que eu ponho o bridão, é tudo igual. Quando eu começo a amolecer, quando eu preciso começar, eu já começo com nuca, quando eu começo a colocar ritmo, quando eu começo a trabalhar o controle da velocidade do meu cavalo, já começa a mudar. Tá? Por quê? Você não pode ter um cavalo de 3 tambores pensando para trás como um cavalo de rédeas. Entende? Um cavalo de rédeas, você quer sentar na sela, você quer fazer um sinal com a voz, você quer que ele pare muito rápido, que ele pense em ir para trás muito fácil. Um cavalo de 3 tambores não é bem dessa forma. Tá? É legal você ter um controle, né? Você tem que ter o controle da velocidade, mas você deixa ele sempre assim, um pouco mais de impulsão ali, você deixa um cavalo um pouco mais para frente. Tá? Um cavalo de andamento, um cavalo de passeio é a mesma coisa. Tá? Então, a base do comecinho é igual para todos, né? Mas chega num certo ponto, principalmente quando a gente vai começar a amolecer, aí sim vai ter diferença já da modalidade que ele vai fazer. Por isso que eu digo, antes de você começar a treinar um cavalo, você tem que entender o objetivo. Para que ele vai ser treinado, para quem você está treinando, que aí você vai conseguir fazer todo o treinamento já mais específico para aquele cavalo. Tá? Mas tem algumas diferenças sim no decorrer do treinamento. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Ó, Gerson está me perguntando, embocaduras para o quarto de milha tem que ser diferente do manga larga? Então, isso aí está caindo cada dia que passa, isso está ficando mais obsoleto, tá? Esse negócio de falar em embocadura de quarto de milha, embocadura de manga larga. Eu acho que tem embocadura boa, usada em todas as raças. Eu vejo que tem muita gente hoje no manga larga, tem gente do cavalo de salto, usando as embocaduras que antigamente a gente falava do quarto de milha. Então eu acho que não tem muito disso não, tá? Eu uso as mesmas embocaduras para todos os cavalos que eu treino, tá? Assim, eles passam por todas as embocaduras que fazem parte do meu treinamento, eu uso nas raças que eu vou usar, nas raças que eu estou treinando, independente da raça. A única coisa é que a gente vai evitar num cavalo de andamento, que se você quer apoiar ele um pouco mais, dependendo, você não vai usar algumas ferramentas que estão com muita ação, bridões tão finos, mas isso vai depender muito, tá? Às vezes se eu precisar usar, se ele começar a me enfrentar muito, a sensibilizar muito, eu posso usar alguns dias e volto, mas a ferramenta, a embocadura, é importante que ela seja boa, tá? Que ela não tenha quina, que ela seja feita de um bom material, né? Que ela, em alguns casos, que ela seja bem equilibrada, né? Dependendo, principalmente para freios, ela tem que ter um equilíbrio ali dela. Então, se ela for uma embocadura de boa qualidade, eu acho que não tem esse negócio de embocadura de manga larga, embocadura de quarto de milha. Eu acho que isso é igual doma, né? Eu acho que doma bem feita é bem feita. Eu conheço domadores antigos, da doma caipira, que domam muito bem, que tem cavalo flexionado, tem cavalo mole. Conheço doma racional boa, conheço coisa ruim também dos antigos, doma racional ruim também eu conheço. Então, eu acho que isso é meio que não tem tanto... Normalmente quem doma, a gente busca muita coisa que vem do quarto de milha, porque eles têm muitos recursos, né? O pessoal vem do americano, eles pensam muito sobre isso, eles são muito bons nisso, então a gente acaba pegando deles, mas eu acho que não tem tanto a ver isso não, tá? Algumas embocaduras vão ser mais usadas em algumas raças, por causa da modalidade que pratica, né? O fim desses animais, por que eles vão ser usados, mas eu acho que a gente não deve ficar pensando sobre assim, embocadura por raça de cavalo. Eu acho que a gente tem que pensar mesmo num geralzão. Tá? Eu acho que aí você não fica preso a nada. Tá? Por exemplo, eu via que antigamente eu não via embocadura de cavalo quarto de milha
com o pessoal que treina cavalo de salto. Hoje eu já vejo bastante. Tá? Então imagina que eles estão tendo muito benefício com essas embocaduras, né? Principalmente o pessoal que doma cavalo de salto. Então assim, pensa se eles fossem ficar pensando, não, isso aí não é uma embocadura de cavalo de salto, eu não vou usar porque não é usado no cavalo de salto. Não é isso, pensa que o cavalo precisa usar, ela vai vir para te ajudar no seu treinamento, então independente da raça, da modalidade e raça que você pratica, eu acho que você tem que pensar dessa forma sobre embocaduras. Bom? Então agora, pessoal, ó, saideira. Faltam 5 minutos. O Souza me fez uma pergunta aqui. Então, saideira, Souza. Ele perguntou se o potro dele é muito duro para rodar para o lado do horário. O Souza é assim, ó. Todo cavalo tem uma diferencinha para um lado e para o outro, tá? Isso a gente percebe como a gente também tem. Então você precisa entender que a gente também tem. Então muitas vezes a gente precisa trabalhar também o nosso lado, tá? Porque às vezes o que vai dando essa diferença no cavalo é a gente trabalhar diferente também, dos dois lados. Então precisa entender isso e entender que você tem que trabalhar mais, sempre, um pouco mais, o lado que o seu cavalo é duro, tá? Sempre assim, dar mais atenção. Nem sempre vai ser mais tempo, tá? Mas você tem que dar mais atenção, tá? Se você faz exercícios para a direita e para a esquerda, se para a esquerda ele já é bom, faz menos vezes e vai para a direita. Se para a direita, assim que ele acertar para a direita, tudo bem. O que é acertar? É chegar próximo do que ele faz para a esquerda, tá? Porque dependendo da fase que ele está, não está muito bom nem para a esquerda nem para a direita. O que você não pode deixar é ficar trabalhando muito à esquerda, tá? E para depois trabalhar com a direita. O segredo de você manter os dois lados andando sempre juntos é pega o lado que ele é bom, pega aquele lado bom como referência e vai para o outro lado. E tenta buscar, tenta que ele chegue próximo ao lado esquerdo, vamos dizer, se o lado dele for ruim, for o direito. Então esse é o segredo de manter os lados do seu cavalo, os dois lados iguais, né? Igual nunca vai ser, tá? É o que eu te falei, nem a gente vai ser igual dos dois lados, né? O nosso corpo também trabalha diferente, a direita e a esquerda. Mas para você amenizar essa diferença, esse é o segredo. Trabalha o lado bom, né? Tira ali o parâmetro do que está bom, e aí vai para o outro lado e tenta chegar o mais próximo possível. E assim que ele chegar, vai para um próximo exercício. Tá? Não fica arranjando muita briga com ele no lado ruim. Se arranjar muita briga, não incentivar ele logo quando ele acertar, ele vai cada dia ficar pior desse lado. Tá bom? Pessoal, infelizmente vai acabar a nossa live aí. Quero agradecer a vocês. E a gente marca uma próxima se vocês quiserem. Deixa aí um comentário de vocês. Faça o pedido de vocês se vocês quiserem uma outra live. A gente vai fazer. Tá? E outra coisa que eu ia falar é que o pessoal está confundindo. Essa semana a gente está com as inscrições do curso online de embocaduras abertos. Tá? Então quem quiser assistir o treinamento lá, que é gratuito, e saber mais sobre o curso, o link está aí no perfil. E a gente vai ter um curso no sábado, dia 29, presencial, aqui em Tremembé, tá? Onde a gente vai falar sobre as manobras, a construção das manobras aí de um cavalo de rédeas. Tá bom, pessoal? Quero agradecer a todos aí que estiveram aqui na live. Se faltou alguém aqui para eu responder, tem muita coisa aqui agora para a gente rodar, é que realmente já vai encerrar a live. Vocês podem mandar lá no direct que eu vou respondendo vocês. Tá bom? Grande abraço a todos aí, fiquem com Deus. Valeu!